Aleluia. Tem muito tempo que eu não toco, irmão. Os dedos doem. Mas olha, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E a palavra, ela vai nos dizer, e o tema da palavra é: chega de se esconder. Amém? Diga aí para o seu irmão: chega de se esconder. E o texto que nós vamos ler, ele está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Versículo de número 8. Todos os que acharam, diga: eu sou abençoado. Quem achou, diga: eu sou abençoado. Amém. Pelo menos lá na frente está do tamanho. Diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, não sei como é que está lá, mas eu vou ler aqui, depois eu vou lá. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. No outro versículo, põe o outro. E ouviram e Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei para não comeste? Glória a Deus. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero ser objetivo. Existe uma palavra profética de Deus para nós nesta noite. Ela é profética porque ela chega a nos convidar a sairmos de algumas coisas que estamos usando para recuarmos ou para nos escondermos. Quando você olha um texto como esse, talvez você se pergunte o que isso tem a ver comigo, mas talvez tem muito a ver conosco. Porque há momentos em nossas vidas que parece que o amor de Deus se afastou de nós, ou nós nos afastamos do amor de Deus. É necessário saber se foi Deus que se afastou, que nunca se afasta. A maioria das vezes Deus, ele simplesmente deixa que a gente não receba a presença dele, porque o amor de Deus não nos abandona, mas a presença de Deus às vezes ele nos deixa. Que às vezes a pessoa acha que Deus está o tempo todo com ele. Não, o amor de Deus nos recebe de qualquer maneira, mas a presença de Deus não. A presença de Deus, para você estar na presença dele, você precisa estar em santidade. E aí eu não vou entrar para os exageros. Eu estou falando de santidade, de viver uma vida justa, uma vida presente. Porque tem pessoas escondidas nas suas próprias desculpas. E agora, talvez você não percebeu na leitura que nós fizemos, que diz assim: quando o homem e a mulher ouviram os passos. Veja, quando nós estamos longe da presença do Senhor, a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a ação de Deus, mas não ouvimos a voz dele. Quando o homem e a mulher caiu, a primeira coisa que eles perderam foi ouvir Deus. Às vezes você vem para a igreja, você está aqui, você está até ouvindo a mensagem, mas você não está conseguindo ouvir Deus. Você está ouvindo palavras, mas você não consegue ouvir Deus. Porque muitas das vezes o que estamos fazendo não está de acordo com o que Deus quer. Aí o que nós ouvimos ações. Aí às vezes você vai num lugar, você ouve alguém falando em línguas, mas você não ouve Deus falar com você através daquela língua.
Aí você vai num lugar, você ouve canções, você até canta, mas você não consegue ouvir Deus no meio da música. Você canta por cantar, não porque você está ouvindo Deus pedindo para você adorar. E quando a gente perde a consciência, quando a gente se entrega a um caminho que Deus não quer, a primeira coisa que a gente perde é a audição da voz de Deus. Aí o que é que nós vamos ouvir? Só as manifestações. Tem lugar que você vai, que você vê as pessoas pulando, saltando com tanta alegria. Aquilo é manifestação. Porque se você estivesse ouvindo a voz de Deus, no mínimo você estaria contagiado junto com aqueles que estão tão animados. É assim, vamos cantar pelo Senhor, marchamos sim. E aí você vê alguns cantando alegre, marchando e fazendo gestinho. Aí você diz, não, mas eu não concordo, eu não gosto. É que você está vendo manifestações. Você ouve a manifestação, mas você não está ouvindo a voz. Porque ouvir a voz é quando você se relaciona com Ele. A manifestação é quando você está distante dEle. Quando você está distante de Deus, tudo que você faz é meio que no automático. Não existe um queimor, um ardor. Não existe assim algo que você vibra. Não. Você simplesmente vê e acha bonito, mas não consegue se envolver. Então quando o homem e a mulher perderam a audição, o que foi que eles começaram a ver? Manifestação. Ouvimos os teus passos. Ouvimos os teus passos. Então tem pessoas na igreja que está, não vou usar a palavra assim, está prejudicando a vida dela, porque hoje ela não consegue ouvir Deus, ela consegue ver manifestação. Foi bom o culto, mas foi bom por quê? Porque você deu um excelente culto, ou porque você ouviu manifestação? Porque Deus falou com você, ou porque você ouviu apenas uma palavra? Porque quando a gente ouve a Deus, tudo muda. Diga comigo, quando eu ouço Deus, tudo muda. Tudo muda. Então quem não está ouvindo Deus, que está ouvindo a manifestação, ele entra, mas ele não consegue sair. Ele entra, mas ele não consegue se envolver. Ele entra, mas não consegue viver o que Deus está dizendo para ele. Ele simplesmente entrou. Ele participou, mas ele não ouviu Deus. E outra coisa é que às vezes, olhando aqui para o texto, você vai ver que eles fizeram roupa de folha e se escondeu atrás de árvore. Sabe o que é que eles queriam? O que eles dois queriam? Parecer com árvore, para Deus não vê-lo. Você já viu que de vez em quando a gente parece com muita coisa quando a gente não quer que Deus nos veja? Às vezes a gente se parece com um crentão. Às vezes a gente dá até glória a Deus. Para quê? Como o homem e a mulher que fez roupa para si de folha, para se parecer com árvore. Às vezes também, quando nós estamos longe de Deus, o que fazemos é assumirmos uma posição de crente, só para parecer como. Mas lá no fundo, nós sabemos que não somos. Lá no fundo nós sabemos que a nossa vida não está isso tudo. Mas a gente agora está ouvindo manifestação, e agora a gente está tentando parecer com alguém que serve de fato a Deus. Aí a gente assume postura, a gente até usa palavras, glória a Deus, está amarrado, o nome de Jesus tem poder. A gente até diz, não, Deus está no controle. A gente até diz, Deus está comigo. Mas isso é tudo para parecer que nós somos aquilo que perdemos quando não estamos obedecendo à vontade de Deus. É igual alguém quando deixa de ser dizimista, aí começa a enfrentar problema financeiro, aí logo ele vai dizer bem assim, não, mas Deus está no controle. Não, Deus não está no controle, porque quando Deus controla, a tempestade acaba. Quando Deus controla, a doença vai embora. Quando Deus controla, as coisas dão certo. É que a gente não pode dar o controle para Deus do caos, a gente tem que dar o controle para Deus da bênção, sim ou não? O que é que Deus tem para nos dar? Vida com dificuldade ou vida com abundância?
Então o que a gente tem que dar para Deus, ver de Deus é a abundância. Só que quando a gente vai olhar, a gente não consegue também entender que se nós continuarmos com essa vida, seremos condenados, seremos afastados, ficaremos distantes. Nos últimos dias muitos dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: aparta de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque eu não vos conheço. Não, mas eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu tive ministério, eu até usei o teu nome. Tá bom, mas você simplesmente estava ouvindo manifestações que eu estava no lugar, mas não ouvia a voz de um Deus que fala pessoalmente com você. Eu vou repetir a frase que eu já disse aqui só para lembrar: é que Deus grita a verdade para o povo, mas para os seus escolhidos Ele sussurra segredos. É que Deus vai no ouvido daqueles que ainda percebem que Ele está no lugar e fala para Ele: ei, eu estou falando com você, você está me entendendo? É que Deus não quer ver você distante. Veja, a Bíblia diz que Deus foi ao encontro deles. Isso quer dizer que Deus nessa noite veio ao nosso encontro. Ele quer nos encontrar. E é claro que Ele vai nos encontrar ouvindo voz de pegadas, de manifestações. É claro que Ele vai nos encontrar tentando nos parecer como alguém que está tudo bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. É claro que Ele vai ver que a gente está só de fantasia. É claro que Ele vai ver. Mas veja, Ele vai esperar também que você confesse que você está de aparência. Ele também vai querer que você confesse. Você vai ver que versículo 9, Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Sabe qual é a grande questão da vida para mim? Que já prega há muitos anos, em 19 países, todas as capitais do Brasil, viajei por todas, preguei em mais de 300 cidades. Eu estou mais rodado que pneu de van para falar do amor de Deus. Sabe o que me deixa assim estarrecido? É que quando o homem ouviu a voz de Deus, ele teve medo. Ele não teve temor, porque o temor nos impede de errar, mas o medo não. O temor nos impede de fazer coisa errada. Quando você teme a Deus, passou para os jovens homens, passou uma jovem, opa, parei, eu tenho temor a Deus, vou ficar na minha, não vou cair nessa não, né? Ele logo entende que o temor não vai impedi-lo de tomar uma decisão, porque o temor é fruto do Espírito, e no temor você não consegue agir. Mas veja, o medo não te impede de errar. O medo não te impede de errar. E o que é que a igreja hoje tem? Medo. Por que ela tem medo? Não, eu vou dizimar, mas porque Deus disse que se eu não fizer, o gafanhoto vai entrar na minha finança. Medo. Aí de vez em quando ele vacila: não, esse mês não deu, mas o mês que vem. Medo. Porque se você tiver temor, porque o temor vem acompanhado de confiança. Diga comigo: o temor vem acompanhado de confiança. É quando você tem temor porque você sabe que Deus é capaz de fazer o que Ele prometeu. Então quem tem temor vai dizer bem assim: não, eu não vou entrar nessa, porque Deus, eu confio nele, eu sei que se eu der, Ele vai abrir a janela dos céus e derramar sobre mim uma bênção sem medida. Confiança. Temor segue confiança. Tem muitas pessoas que só têm medo. Por isso que Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz bem assim: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Uma das coisas que eu percebi é que muitas das vezes a gente está se escondendo até de falar. Veja que Deus perguntou, Deus continuava falando: homem, onde você está? Aí
Ele simplesmente falou. Por quê? Porque quando nós nos escondemos, não falamos, ficamos em silêncio. É só perceber. As crianças, quando estão brincando de esconde-esconde, o que é que elas fazem? Elas ficam em silêncio. Porque calado ninguém encontra. Sabe o que é que está acontecendo? A igreja está muito calada. Isso porque se esconde. Sabe por que você não procura o seu líder, não procura o pastor, não procura a pastora? Não me procura. Eu estou aqui há pouco tempo, mas estou aqui para ouvir também. É só pegar lá o meu telefone e falar comigo no zap. Só é pedir à pastora Média que eu estou aqui à disposição para orar por você, para te aconselhar, para falar com você e dar para você alguma resposta. Porque eu aprendi que quando o crente não sabe dar resposta, ele pelo menos ora. Quando eu não tiver a resposta, eu vou dizer, vou orar por você. Mas se eu tiver uma resposta de Deus, eu te darei. Mas você precisa entender que os que se escondem se calam. Você vai ver que eles se esconderam atrás do arbusto e ficaram ali caladinho. E Deus, onde é que você está? Onde é que você está? A voz de Deus começou a ser ouvida quando eles perceberam que Deus está no lugar. É o que Jacó entendeu lá em Gênesis capítulo 28, versículo, acho que 19, não lembro agora, 19, 18, que ele vai dizer bem assim: Deus estava nesse lugar, eu não sabia. Esse lugar não é outro a não ser um lugar terrível. É que o lugar onde Deus chega, a presença dele nos faz falar. É por isso que quando a gente vai ser cheio do Espírito Santo, a gente começa a falar com Deus e Deus nos enche, para que ao estarmos cheios possamos falar em outras línguas quando não sabemos mais o que falar com Deus. Porque quando não sabemos mais o que falar com Ele, o Espírito de Deus entra dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: existe um esconderijo que muitos estão vivendo por causa das estações que estão vivendo. O Salmos 32, versículo 7 diz: Tu és o meu esconderijo e tu preserva-me na minha angústia. Deus, Ele quer que você se esconda nele e não nos seus medos. Você já viu que a gente se esconde no nosso medo, mas não nos escondemos em Deus? Porque quem se esconde em Deus, segundo o Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. É que quando estamos no esconderijo chamado Deus, as nossas preocupações não nos encontram lá. Mas veja bem, quando estamos nos escondendo em nós mesmos, todas as preocupações nos encontram. Quando nós estamos em Deus, Ele nos esconde das nossas transgressões, dos nossos pecados, dos nossos inimigos. Mas quando nos escondemos em nós mesmos, aí, meu irmão, tudo nos encontra. O oficial de justiça nos encontra, aquele telefone chato do banco nos encontra, encontra até os parentes para dizer: você conhece fulano? Porque ele está atrás de você. Porque quando nós nos escondemos, e hoje eu vim te chamar para você sair desse esconderijo. Porque às vezes nós nos escondemos e é fácil entender. Não sei se você está me entendendo. Quem se esconde por si, o mal o encontra. Mas quem se esconde em Deus, o mal não encontra. Quem se esconde em Deus, meu irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Isso. Fica aí de vigia, varão. Segure aí, põe um pé em cima, faz campanha aí. Mas
Nós temos que resolver isso, tá? Que corta lá na transmissão. Aí os irmãos lá estão dizendo: está tudo surdo, não estou ouvindo nada. Daqui a pouco ele põe aqui a mensagem. Então olha, quando escondemos em Deus, nós temos não só a garantia de que as coisas não vão nos alcançar, mas também a garantia que ficaremos de pé. Quem quer ficar de pé? Esse é o mês que Deus vai te colocar de pé. Amém? Ah, mas o mês não começou, o mês só começa depois de março. Não, o mês começou e esse mês Deus nos coloca de pé. Amém? Por quê? Porque nós estamos entendendo que a primeira coisa que precisamos entender é que Deus usa o esconderijo dele para não nos deixar ser alcançado pelo mal. Mas se nos escondemos, aí você vai ver que o fato da mulher ter dado para o marido o fruto e o marido comido ali junto, que os dois estavam juntos, mas isso é uma outra história, você vai ver que eles caíram, e quando eles caíram, tudo que eles perderam foi vida abundante. Perdeu a oportunidade de não trabalhar, ó. Não trabalhar. Né? Vale não vale Vale, irmão. Vale um glória a Deus, não vale? Glória a Deus. Por quê? Porque eles não trabalhavam. Deus colocou ele para trabalhar, mas tudo dava-se para ele de forma natural. Então você vai ver que quando a gente perde a glória, tudo que acontece conosco é debaixo de esforço. Deus não nos trouxe nesta noite para continuarmos nos esforçando naquilo que Ele quer trabalhar por nós. Deus trabalhará por você esse mês e te dará ajuda, e você ficará descansado. Quem recebe? É porque a bênção de Deus é assim. Ele é esconderijo para aquele que está na presença. Porque o esconderijo é apenas algo que talvez você não entendeu. Porque esconderijo é a forma do caráter de Deus para alinhar a vontade dele à nossa. Mas eu quero continuar falando para você que talvez o esconderijo hoje para você são os seus medos, as suas culpas. Você está se sentindo impróprio. Sabe, eu abri igreja, abri muitas, e eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que cantar, eu tinha que tocar, eu tinha que pregar, eu tinha que dar ceia, eu tinha que fazer tudo. E isso, meu irmão, é um esforço grande. Mas veja, entenda isso: o esconderijo que Deus te coloca é semente para que você possa se tornar um vaso de vida abundante. Mas o esconderijo que você se esconde nos seus medos, das suas mazelas, é simplesmente um beco sem saída que não te levará a lugar nenhum. Então você vai perceber que a Bíblia vai nos mostrar que teve alguns homens que encontraram em Deus o esconderijo. Mas aqueles que se esconderam não tiveram de Deus o que Deus tinha para ele. E aí eu quero ler com você Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Por que eu quero ler isso? Porque veja, quando você se esconde, você se esfria. O que é que está acontecendo hoje com muitas pessoas? Ela se esfria. Você sabia que a Bíblia trata muito a questão de relacionamento? Por exemplo, eu estou aqui para gerar relacionamento com você. Eu até falei, domingo tinha um café, irmão, tinha um café domingo, estava bom demais. E tinha também um chocolate quente. Mas como eu vim com o bispo e ele tinha um compromisso, quer dizer, ele veio me trazer aqui, aí eu saí correndo, mas eu fiquei chateado.
Por quê? Porque eu estou aqui para me relacionar com você. Porque nos relacionamentos a gente se fortalece. Amém? Colocou? Coloca aí. Apocalipse 3,15. Então veja só. Conheça as tuas obras, e que és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, o esconderijo que você entra, você se esfria. Você se esfria. O que nós estamos vendo é que Deus está chamando a atenção, e Ele diz bem assim: eu conheço as tuas obras. Veja, Ele não está falando, você pecou. Ele não está dizendo, você errou. Não, Ele está dizendo, você esfriou. Não, você está entre o frio e o morno. Ele está dizendo assim: eu preferia que você ou esfriasse ou esquentasse. Porque ele não tem problema com o frio, porque ele sabe que aquele que está frio, o caminho do inferno é mais rápido. Mas ele tem problema com aqueles que se escondem e vivem morno. O problema dele não é com o frio e nem com o quente, é com aquele que parece transitar entre não ouvir a voz, mas ouve as manifestações. Entre aqueles que se esconde, se veste de folhas, mas só para parecer como árvore. Ele está dizendo bem assim: o meu problema é com aqueles que tentam parecer aquilo que eles não são. Meu problema não é o que você pecou. Meu problema é quando você peca e você simplesmente quer mostrar que você não errou. É quando você se distancia e simplesmente quer dizer que não se distanciou. O problema que Deus está dizendo é assim: olha, meu problema é que você está vivendo de um jeito que não deveria viver, de uma maneira que não deveria viver. Então Deus está mostrando o seguinte: que Deus conhece a temperatura espiritual da sua vida. Se Deus chegasse com um termômetro hoje, principalmente aquele no tempo da pandemia, que era aquele tipo uma pistola na testa, aquele era terrível. Aí a gente chegava e eles botavam assim, toma aí, bem na testa. Já imaginou se Deus chegasse hoje com aquela pistolazinha na sua testa para ver o quanto você está quente? Como será que Ele iria te ver? Porque Ele está falando de relacionamento, de ouvir a voz dEle. Ele está falando de parar de se esconder em você e se esconder nele. Porque a gente se esconde na nossa desculpa, a gente se esconde nas nossas insatisfações. Tem pessoas que saem da igreja porque está insatisfeito. Mas ele não sai da igreja não é porque ele está insatisfeito, ele sai da igreja porque ele está morno. Ah, não, é porque eu não estou sentindo Deus na igreja. Não, é porque Deus não está na igreja. Deus está nas pessoas que vêm para a igreja. É que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em templo que Ele fez, você. E Ele diz que Ele só chega no lugar quando duas ou mais pessoas estão reunidas no nome dEle. Então veja, quando alguém chega para mim e diz, é porque a igreja está fria, eu digo, para mim não, porque eu estou quente. Então se Deus chegasse hoje com uma temperatura para medir, qual seria a sua temperatura? Hein? Está com febre? Ou você está friozinho? Então veja, você pode até enganar uma plateia, mas você não consegue enganar Deus. Porque Deus vai atrás de você, ó. Deixa eu ver como é que está o coração dela. Deixa eu ver se ela está animada. Vamos, terça-feira é reunião de líder. Deus sabe, eu não vou. Irmãos, culto de domingo, culto da vitória, quarta-feira, culto dos milagres. Vou estar lá. Eu não vou não. Domingo já basta. Esse é o nível de termômetro.
É que Deus está olhando para a sua temperatura. Deus enxerga além do seu sorriso. Que tem gente que às vezes ela está rindo além do culto, porque ela está querendo manter a aparência. Não, porque vão tirar. Você já viu lá em Vitória da Conquista, as pessoas chegam lá e aí já dizem assim no culto lá: ó, nós vamos tirar sua foto, tá? Para a pessoa não entrar na justiça por expor. Aí, bicho, ou não, hein? Tirar sua foto. Aí você já viu que na hora da foto do Instagram, você vê que a pessoa vai tirar foto e você faz cara de santo? Aí põe lá no Instagram, você com a carinha de santo. Oh, glória. Você já viu quando está filmando na hora do louvor e você percebe, aí você anima? Na terra vai surgir, a glória descerá, ouvirá o novo som de aleluia, aleluia. Passou. É uma aparência. É terrível, irmão. E hoje é ceia. Eu tenho que terminar porque eu tenho a ceia. E hoje é ceia. É o dia que Deus diz: venceu, meu lindo, vamos ajustar, deixa eu ver a sua temperatura. É porque você pode até estar sorrindo para quem está do seu lado, mas dentro, como é que você está? É que às vezes nós temos que entender, e Deus nos lembra, através de Tiago, que ele diz bem assim: que a fé verdadeira se manifesta com obras. É que a fé verdadeira se manifesta na prática. É que o jejum verdadeiro e a oração verdadeira se manifesta no serviço e na generosidade. É que tem muitas pessoas jejuando e orando, mas na hora de ofertar generoso, na hora de serviço, eles não fazem nada. Mas na hora da oração ele diz: não, eu vou orar. É porque, eu vou repetir, tá? É que a gente tem que entender que a fé, ela se manifesta por obra. É que o favor de Deus, ele aparece na nossa prática e não apenas na nossa fantasia. É que quem ora, quem jejua e quem ora, tem que mostrar isso no serviço e na generosidade. É que chega uma hora que a gente diz: não, mas Deus está no controle de tudo. É Deus dizendo: não, eu estou no controle, mas ainda não do seu. Porque você faz tudo para parecer, mas não é. Então chega uma hora que a gente tem que parar e dizer: peraí, eu preciso dar uma olhada, eu preciso ver onde é que eu estou errando. É que às vezes a gente tem que fazer uma auditoria espiritual, escrever pelo menos 3 ações secretas pelas quais a gente não está fazendo. É que Paulo vai dizer bem assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque todo aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. É que tem uma hora que a gente tem que fazer uma avaliação. Se eu pergunto para você: você está feliz em estar hoje no culto em Deus? Qual é a resposta? Ah, não, eu estou feliz. Mas se a fé é uma ação de prática, por que a sua alegria não é uma expressão no rosto? Você já prestou isso? Se a fé é uma prática, por que a alegria não é expressão do rosto? Se a fé tem que se mostrar as obras, por que a alegria a gente não consegue ver no rosto? Não é porque eu não estou querendo rir. É mesmo, irmão? É que chega uma hora, estou encerrando, que a mordidão não é neutro, ele é destrutivo. O problema é que quando nós nos comportamos achando que está tudo bem, isso é destrutivo. Porque muitas pessoas que ficam dizendo, preste atenção, porque muitas pessoas que ficam dizendo: ah, não, Deus está comigo, é apenas tentando mostrar que está bem, mas ela não está percebendo que ela está se destruindo. Tem muitas pessoas se destruindo porque fica com essa imparcialidade, com essa mordidão. Não, está tudo bem. Só que na prática não está. Porque olha, se você perceber,
Ele está dizendo bem, parafraseando Apocalipse capítulo 3, versículo 16, vai dizer bem assim: porque és morno e estou pronto para vomitar da minha boca. Talvez você não saiba a boca aqui, porque o vômito sai da boca, mas dê uma olhada no que eu vou dizer para você. É que quando Deus está prestes para te vomitar, é que Ele está disposto a parar de falar contigo. É que Deus está dizendo, porque você é morno, vou te vomitar. Não, vou fazer você entender. É que Deus é capaz de falar com um homem que está na balada lá, se desviou e está friozão, e Deus é capaz de fazê-lo ouvir a voz. E um homem que está quente, Deus é capaz de fazê-lo queimar ainda mais ouvindo sua voz. Mas aquele que fica neutro, Deus está dizendo bem assim: não tenho nada mais para falar com você. O vomitar aqui pode ser pessoas que Deus já não fala mais com ela. Ela ouve a mensagem, mas não muda. Ela ouve a história, mas nada dá certo. Tudo dando errado. O morno, ele vai dizer bem assim: o morno não é o equilíbrio, é a doença disfarçada de moralidade. É que o morno não é equilíbrio. Não, porque eu sou equilibrado. Não, porque está na igreja eu não gosto, eu sou equilibrado. Não, irmão. É que a gente está se entregando pouco demais para Deus. É que Deus queria muito de nós, mas o que Ele tem recebido é pouco. É que Deus queria muito mudar a nossa história, mas o que Ele recebe de nós é pouco. É que às vezes a gente acha que é porque nós estamos equilibrados, mas não é. O perigo da mordidão é o que ela nos faz se acomodar. O morno se torna acomodado nas decisões, prefere um ambiente controlado, prefere um ambiente de dizer: não, eu vou para a igreja porque o culto termina a tal hora. Eu gosto de terminar no horário. E quem esteve comigo esses dias sabe que hoje eu estou falando um pouco mais porque a gente começou atrasado mesmo. Mas já estou encerrando. Amém? Então veja, o que nós vemos é que tem muitas pessoas que não entenderam que a palavra de Deus é o combustível. E se ela entra no nosso coração e ela nos queima, a gente muda a vontade. A gente sai dessa coisa de dizer: eu vou ver o que Deus quer, e a gente já vai dizer: Deus tem para mim o melhor. É que quando a gente deixa de ser morno, a gente abre a boca para dizer: Deus tem para mim o melhor. Quando a gente está morno, a gente diz: se Deus quiser, quem sabe um dia. Porque a palavra de quem está quente sempre é: Deus vai fazer. Mas a palavra de quem está morno é talvez não chegou à vontade de Deus, talvez não seja a hora, talvez um dia. Porque ele não consegue entender que o crente é aquele que chega no lugar e decide a vida dele. É que Deus chega para Adão e Eva e diz assim: ô meu lindo, quem foi? Agora preste atenção nisso, põe aí para mim, Gênesis 3, vê aí quando ele, no texto que eu comecei, que eu já esqueci aqui, e eu mudei aquilo. Isso. Põe o 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Vai lá. E ele disse: ouvi a tua voz. Aqui já mudou, né? Ao sol do jardim, temi porque estava nu e me escondi. Vai lá. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Quem foi que disse, que te convenceu que você não vai ser capaz de mudar? Quem foi que disse que você está nu? Quem foi que disse que a sua vida não muda? Quem foi que disse que seu casamento não melhora? Quem foi que disse que tu vai viver solteiro a vida toda? Quem foi que disse que a sua vida não terá paz? Quem foi que disse que você não vai ter o emprego, a empresa que você sonhou? Quem foi que disse que você não vai realizar no ministério pelo qual você está vivendo? Quem foi que disse?
Ei, quem foi que disse que você não vai chegar onde Deus já disse que você vai? É isso que Deus está dizendo. Quem foi que disse que você estava nu? Porque quando Deus o fez ele nu, os dois, e eles não tinham vergonha. Mas alguém foi lá e disse: você é nu. Alguém chegou para você talvez e disse: olha, a igreja vai acabar. E você começou a acreditar. Quem foi que disse para você? Alguém talvez chegou para você e disse: não tem jeito para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Quem foi que falou isso para você? Se você tem um Deus que tem muita promessa para te dar. Quem foi que falou com você? A grande questão do texto é quem foi que falou com você. Agora, sabe por que você ouviu essas palavras? Porque você está morno. Desculpe. Porque você está morno. Porque Adão ouviu e Eva ouviu a voz da serpente, porque estava morno. Porque todo morno consegue conversar com o diabo quando tem toda a oportunidade para conversar com Deus. Todo morno, ele conversa mais com o diabo do que com Deus, porque ele conversa com a sua realização, com sua vida fracassada. E quem conversa com o diabo conversa com seus fracassos, mas quem conversa com Deus conversa com as suas vitórias, com seus milagres. Então todo crente, ele conversa com Deus, porque ele sabe que as palavras que saem da boca dele é: Deus está comigo e essa situação vai mudar. Então a pergunta: quem foi que te convenceu que não vai dar certo? Quem foi? Foi que disse para você que a gente não vai? Quem foi que disse para você que sua família não vai ser mais feliz do que o que é hoje? Quem foi que disse para você que esse ano vai ser um ano difícil? Quem foi que te convenceu, que te fez ficar morno? Porque se você está ouvindo alguém, a voz de Deus não te joga para baixo, a voz de Deus te tira de baixo para cima. A voz de Deus não te exclui. A voz de Deus te posiciona, te levanta. A voz de Deus não te condena, a voz de Deus te perdoa. A voz de Deus não te deixa do lado, a voz de Deus te ama. A voz de Deus te abraça, a voz de Deus te dá paz. A voz de Deus te dá segurança. Quem está ouvindo Deus tem que entender que ele tem que viver, porque o que Deus tem para ele é maior do que o que ele está vivendo. Ei! Eu não sei como você chegou, mas talvez você chegou morno demais, porque o calor do culto não foi o suficiente. Ah, mas os meninos começaram a tocar, o senhor também atrapalhou um pouquinho. Mas é normal. Mas daqui a pouco a gente aprende, toca junto direitinho. É que às vezes você esfria pelos detalhes, quando você deveria se esquentar pela presença. Você está se esfriando pelo detalhe do culto, você fica chateado. Mas é a presença. E a presença que nos aquece. O culto não acontece por causa de você, o culto acontece pela presença dele. É na presença dele que nós esquentamos. Não é porque alguém cantou bem, alguém pregou errado. Não. É a presença dele. Um culto desse pegando fogo e você fica dizendo: não, estou frio, estou me sentindo frio, meu Deus. Sai de trás dessa árvore que você não é. Você quer parecer com floresta sendo uma árvore. Tem gente tentando parecer aquilo que não é. Não permita que o calor dos que estão frios tire o calor do que você está sentindo. Que às vezes a gente senta do lado de umas pessoas frias. Aqui não tem isso não. Às vezes a gente senta do lado de uma pessoa fria, a gente está doido para dar glória a Deus, a pessoa olha. Não é? A gente fica com a mão coçando para bater uma palma, sim ou não? Aí diz: ninguém bate. Aqui bate palma, viu? Pelo amor de Deus. Então, tem horas que tem alguém que quer dar um glória a Deus. Lembrando do meu amigo dava os glória a Deus estremecedor. Não era?
mas tem gente te esfriando. Veja, encerrando. O seu destino exige intensidade, exige calor. O seu culto que Deus te chamou, Ele te chamou para você funcionar em alta, nem em baixa. Deus te chamou para você funcionar com paixões, ainda que seja pequena. Deus te chamou para você voltar novamente a ter paz nele. Por quê? Porque o laboratório de Deus é o fogo da sua presença. Quer saber se você resiste a Deus? É você se envolver com Ele. Quanto mais você se envolve com Ele, mais Ele aquece. Quanto mais você se envolve com Deus, mais Deus faz você ficar apaixonado pelas pessoas, por almas. Meu irmão, a nossa paixão é por almas. Eu estou aqui por causa da sua alma e por causa das almas que nós vamos trazer para esse lugar. Eu estou aqui, meu irmão, queimando, dizendo bem assim: nós vamos botar lá, nós vamos encher, nós vamos botar a cadeira, nós vamos fazer o que for, mas nós vamos aquecer, porque nós estamos quentes, sim ou não? E os que estão frios, que vai colocar um desânimo: se fosse tão fácil. Esse é morno, tá? Se fosse tão fácil assim como o apóstolo está falando, meu Deus. Mas não é assim não. É assim, porque quem ouve a voz de Deus não pensa em prejuízo. Quem ouve a voz de Deus pensa em conquista. Nós estamos aqui para conquistar. Então já quero chamar os oficiais, enquanto eles estão vindo para nós servir a ceia. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o fogo. Então entenda, permita que Deus se apresente para você. Mas eu não vou cear. Não vai por quê? Não, porque eu não estou preparado. Para aí, você não quer... Você está achando que o seu pecado é maior do que o poder de Deus de santificá-lo, de perdoá-lo? O seu pecado não é maior do que o amor de Deus, não. Não é. O seu pecado pode ser perdoado se ele for arrependido. Não importa a condição que você está, o que importa é que Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Então o Espírito Santo é o fogo. Não permita que esse fogo acabe. Nós vamos ter aqui no meio do ano a conferência do Espírito Santo. Vai vir uns camaradas aí, tocha. Um deles já chegou para mim e disse bem assim: apóstolo, quando fizer a programação do Espírito Santo, ele tem uma igreja lá, deve ter umas 500 pessoas lá na Barra. Ele disse: eu vou lá, hein? Eu quero ministrar lá, quero tocar fogo no arraial. Eu disse: já está convidado. Então é necessário que vocês esquentem. E só o poder de Deus, o Espírito de Deus é capaz. Mas veja, vou repetir as 3 frases que eu dei no início. Preste atenção. Tem pessoas que só estão ouvindo as manifestações de Deus. Isso. Aí, obrigado. Então, entenda, tem pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, Deus falou aqui com você? Amém. Falou com você? Glória. Amém? Porque se Deus não falou com você, é porque talvez você esteja morno. Se Deus não mudou a sua ideia, eu estou ouvindo muita manifestação, preciso ouvir o poder. Então talvez seja a hora de você esquentar, porque quem está frio não ouve Deus falar.